Olá, muito bem-vindos ao Mais Vale, um projeto da ASECR em parceria com a Rádio e TV Imprensa, para debater novos caminhos para o desenvolvimento e integração do Vale do Paraíba por meio da atividade industrial. Eu sou o Rui Gonçalves e estarei com vocês hoje nos próximos encontros. Aqui comigo no estúdio está o Enio Lobo, diretor da ASECR, e os nossos convidados são o Alberto Marques Filho, Mano, secretário de Desenvolvimento Econômico de São José dos Campos, o Carlos Amagai, secretário de Desenvolvimento Econômico de Jacareí, a Lúcia Maria Pezela Moreno, que é a secretária de Desenvolvimento e Inovação de Taubaté, e o Marcos Valério Watanabe, secretário de Indústria, Comércio e Agricultura de Caçapava. Hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento e como enfrentar as dificuldades que a crise provocada pela pandemia tem causado aí à atividade produtiva e como nos fortalecer para sairmos mais fortes dessa situação. Eu quero jogar a palavra primeiro para o Enio. Enio, a ASECR tem sentido aí o baque, né, desse momento. Já houve uma perda de alguns associados, porque esses associados acabaram fechando suas portas e outros estão deixando de ser associados porque estão com dificuldade até de pagar a mensalidade da ASECR. Como é que a gente consegue pensar saídas para reduzir esse impacto, preservar as empresas, preservar os empregos e dar continuidade na atividade? Bom dia a todos aí. Obrigado ao Carlos, ao Mano, né, ao Alberto, à Lúcia e o Marcos por estar participando com a gente aqui. Esse vai ser um assunto meio delicado da gente estar falando, que está acontecendo no Vale, porque está acontecendo não somente no Vale, mas eu posso falar com você no país e no mundo. Essa pandemia, ela veio realmente inesperadamente e vai deixar muita sequela no que está acontecendo. O que eu acredito que a gente possa fazer? Nossos associados da ASECR estão desse jeito mesmo. Nós tivemos uma perda considerável na ASECR e associados por falta de não ter condições de ter pagamento. Eles estavam sem receita, então não teve. E alguns deles teve que o encerramento da empresa. São empresas de 30 anos, são empresas sólidas que teve que fechar. Quando a gente fala que a gente pode fazer, nós temos que melhorar o nosso site de negócio aqui na nossa região. Então, acho que se a gente conseguir, de alguma forma, se tornar uma região mais atrativa, uma região reconhecida tecnologicamente, eu acredito que a gente consegue trazer novos desafios para essas empresas, assim gerar novos empregos, quem sabe até novas empresas sendo vindo para a nossa localidade. Quando eu falo de região, eu falo do Vale todo. A gente não tem como faz pensar somente ali em São José dos Campos. A gente tem que considerar o Vale. A saída da Ford em Taubaté é um grande exemplo disso daí. Eu acredito, saindo a Ford, provavelmente as empresas que estão em torno dela também, elas vão sair, vão fechar ou vão para outra localidade onde também tem uma outra montadora. O que a gente tem que melhorar aqui é a atratividade da nossa região, a recepção das empresas da região, para assim a gente melhorar o ambiente de negócio. Hoje nós estamos com 4 secretários de desenvolvimento da cidade. Espero que desse encontro aqui surjam novas conversas. Nós, como a ASECR, como uma entidade que representa pequenas e médias empresas da nossa região toda aqui, estamos à disposição a qualquer momento, a qualquer hora, para sentar e conversar e juntos, trazer um resultado melhor para toda a região nossa. Bom, Lúcia, eu acho que você tem que ser a primeira a se colocar a sua posição, porque efetivamente Taubaté talvez seja um exemplo mais forte aí do impacto que tudo isso está acontecendo no mundo tem afetado. Vocês aí tiveram o anúncio do fechamento da Ford, foi uma decisão da Ford de descontinuar a produção no Brasil, porque ela entende que o Brasil não é mais uma base de produção para ela. Então, não é uma decisão local referente a Taubaté, é uma decisão global da empresa que fecha a produção dela no Brasil. A LG teve uma decisão semelhante, quer dizer, uma decisão global de descontinuar uma linha de telefones celulares faz com que uma unidade em Taubaté também seja descontinuada. E aí, por outras decisões, acabaram decidindo também por levar para a unidade de Manaus a linha de monitores. Ou seja, vocês viram aí, nesse primeiro quadrimestre aí do ano, 2 grandes empresas, fechando aí mais de 1.000 vagas diretas, afetando toda a cadeia produtiva desse segmento,
e deixando no município o problema, né? Se para o país é um problema perder duas grandes unidades como essa, para o município o problema é mais forte. Como é que vocês têm enfrentado isso? Eu acho que assim, partindo do problema para a solução, né? Eu acho que, como o Enio falou, tem empresas de 30 anos que resolveram fechar as portas agora por conta da pandemia, né? Isso reflete que, assim, o cansaço do empresário encontrou um motivo agora para desistir de uma vez. A gente tem um problema de governança sério no Brasil, a gente tem um problema para empregar, para investir, para empreender no Brasil, que passa aí pela necessidade que a gente já está cantando a bola de muito tempo, que é reforma da Previdência, reforma tributária, reforma administrativa, né? O custo para o empresário de imposto, de carga tributária, carga trabalhista é muito alto, isso vai desanimando mesmo, né? Vai desincentivando, né? E aí culmina agora com esta pandemia, que foi a pá de cal para alguns, ou foi aquilo que o cara falou, eu não quero mais, cansei, não continuo nessa, né? A gente, esses dois casos, por acaso, estão aqui em Taubaté, mas são casos que refletem muito isso, né? A LG, por exemplo, ela tinha vontade de continuar aqui na planta dela, que é uma planta maravilhosa, ela tinha vontade de reativar a fábrica da linha branca, né? Máquina de lavar, geladeira, tal. E aí, por motivos de ICMS, de IPI alto, ela resolveu também não reativar, né? A mesma coisa aconteceu com os monitores, né? Então, tiveram aí problemas com acordos trabalhistas, com uma canseira nesse aspecto, e também com o ICMS resolveu descontinuar. As duas empresas, elas não fecharam especificamente por conta da pandemia, né? O problema foi a decisão global de descontinuar por conta do processo industrial que estava muito caro para elas, tá? A solução que nós temos encontrado, as ações que nós estamos tomando. Nós estamos organizando aí rodadas de cursos de requalificação, né? Foco no empreendedorismo local. Os nossos distritos industriais, a gente começa agora uma rodada de visita para organizar os distritos industriais como a SECRE, para que vamos ver o que a gente consegue facilitar em logística, consegue facilitar em transporte de funcionário, né? Onde que a gente consegue facilitar para que eles consigam segurar os custos, se reorganizar e voltar a atender outros mercados, né? A questão da ocupação da LG e a LG não demonstrou ainda para nós interesse em vender o prédio, em passar para frente. A Ford tem o interesse, sim, de passar a planta, né? Então, nós estamos em contato o tempo todo com a BIMAC, a BAL, com consulados, com câmaras de comércio. Nós estamos fazendo essa aproximação, a gente está agindo proativamente, a gente tem ido procurar os mercados para trazer para cá. O pessoal do Desenvolve São Paulo, que é uma agência de fomento do governo estadual, está envolvido nisso junto com a gente tem se falado quase que diariamente, né? E aí a gente começou aqui, porque a gente acabou de assumir, né? A integração de sistemas para que a abertura de empresas seja uma coisa mais dinâmica aqui, né? O nosso setor de planejamento também está se reorganizando para poder aprovar obras, construções de uma maneira mais rápida. A gente também teve esse delay aí, e a gente está agindo nisso também, né? Dois mercados que o prefeito insistiu, determinou, já viu, mapeou lá atrás, que a gente deveria investir esforços. É o setor de turismo e o setor do agro, né? A gente está com duas ações fortes aqui no mel e no leite, e agora a gente está começando um programa forte de agricultura familiar para poder fazer com que o produto circule aqui na cidade e na região, né? E essas ações estão sendo positivas. Eu acho que o grande desafio é você conseguir manter uma atividade que, efetivamente, né, atividade industrial, ela gera mais impostos, ela agrega mais valor, ou seja, quando você
ou se vê obrigado a substituir uma atividade como essa por uma atividade menos complexa, que agrega menos, lógico que você perde uma parte da riqueza que vinha sendo gerada. Mas eu acho que o Vale tem uma grande capacidade por ser uma região bastante desenvolvida, e aí você perde a Ford em Taubaté, mas você tem pelo menos outras duas grandes montadoras aqui na região. A gente tem a GM e tem a Volkswagen. E eu queria ouvir um pouquinho dos outros secretários, como é que vocês estão lidando com essa situação e como é que isso tudo está impactando na região. Quero começar, então, pelo secretário de Jacareí, né? Amagai, como é que está a situação para o lado de vocês aí? Como é que vocês têm conseguido resolver isso? E vocês conseguem discutir com unicidade, quer dizer, todo o Vale do Paraíba discutindo esses problemas, ou vocês ainda estão muito tentando resolver os seus problemas locais? Bom dia, Rui. Quero cumprimentar o Enio aqui também, aos colegas Mano, Lúcia, Marcos. Eu acho que... e quero parabenizar aqui a SECRI pela iniciativa da gente conversando aí essa questão a nível regional, né? Eu acho que a região metropolitana do Vale, não só em matéria de infraestrutura, eu acho que nós temos que conversar realmente essa questão aí de buscar o desenvolvimento regional. Eu acho que cada qual os municípios estão trabalhando para minimizar essa questão aí da perda de empregos e tudo mais, mas uma discussão assim a nível regional eu acho que seria muito produtivo daqui para frente e quero parabenizá-lo aí pela iniciativa, né? E Jacareí, eu acho que não é muito diferente. Nós, felizmente, nós não tivemos grandes perdas aí na área industrial, né? A maioria das indústrias continuam trabalhando, algumas delas até teve uma demanda maior, principalmente na região, na área da celulose, uma demanda maior, e eles estão trabalhando a todo vapor aqui na região, né? Mas na área de serviços, comércios, realmente houve um impacto muito grande e a gente está buscando essas outras alternativas que eu acho que todos os municípios estão fazendo de uma forma semelhante, né? As pessoas que perderam emprego, tentar levar para eles cursos profissionalizantes, eu acho que nisso aí o Sistema S, quero aqui ressaltar, Sebrae, Senai, Senac, Senar, eles estão nos ajudando muito, acredito que também os outros municípios, enfim, são essas iniciativas. Como disse a Lúcia, a questão do turismo, eu acho que é um nicho assim, muito interessante daqui para frente, até porque com essa pandemia, muita gente está aí dentro de casa há muito tempo e me parece que a tendência, né, é buscar turismo assim, mais regional, mais local, enfim. E como nós estamos aqui muito próximo da capital, nós temos aí próximo de 20 milhões de pessoas aqui na região metropolitana de São Paulo, muito próximo aqui do Vale do Paraíba, eu acho que essa é uma iniciativa interessante. E quando se fala em turismo, né, eu acho que a gente teria que discutir a nível regional. Por que não, por exemplo, alguém que venha da capital, se hospede em Jacareí, ele conheça a região aqui, consiga visitar até a Aparecida a cidade de Aparecida, enfim, outros municípios. Eu acho que é uma das alternativas interessantes. Jacareí também está trabalhando nisso aí. Enfim, eu acho que é isso mesmo, essa iniciativa, e vamos ver se, né, dessa conversa nossa aqui sai bons frutos aí. Parabéns para vocês. Legal, Amagai. Bom, vou puxar o Watanabe agora. Watanabe, Caçapava também tem aí as suas dificuldades, né? Logicamente, o cluster, não sei nem se a gente pode chamar de cluster, porque formalmente você não tem essa figura, pelo menos, exceto para o setor aeronáutico, né? Mas toda a cadeia produtiva, né, está espalhada pela região, e certamente aí Caçapava também tomou esse impacto. Como é que vocês estão vendo aí essas perdas de empregos mais qualificados na indústria e como é que dá para sair dessa? Bom dia a todos. Cumprimento o Mano, o Carlos, a Lúcia, e o Enio, o Bruno, e você, Rui, e todo o pessoal da SEC pela iniciativa. Eu estive essa semana reunido com o Bruno e com o Enio, pude me inteirar bem desse programa,
o objetivo de vocês, que eu acho muito bom para todo o Vale nosso aqui. Bom, Caçapava não é diferente das outras cidades, nós também sofremos com a pandemia, mas, assim, perdas de emprego dentro da indústria, houve o ano passado o fechamento da fábrica de suco, a UOL, que agora está retomando de novo com outra empresa, né? Mas em Caçapava aqui, o que aconteceu nesse período de pandemia, o ano passado e esse ano continua também. As pessoas se reinventaram, tá? Muitos que eram, por exemplo, de salão de beleza, agência de turismo, mas não podia trabalhar, começaram a fazer o curso através do Sebrae, que pertence à minha secretaria também aqui, a Secretaria de Indústria e Comércio, Agricultura, Turismo, o PAT, Abastecimento e o Sebrae, tá? Tudo está debaixo da minha secretaria. Cidade pequena, a gente tem várias atividades, né? E o pessoal do Sebrae ajudou bastante o pessoal que estava em casa, através de cursos virtuais, onde aumentou demais as pessoas produzindo lanche, marmita, vários produtos em casa, né? E isso aí, a nossa funcionária aqui está até sendo premiada pelo Sebrae, pelo volume de pessoas que fizeram esse curso. Na mesma linha que a Lúcia comentou, aí também nós estamos apostando muito forte também aqui no agronegócio, né? Porque o agronegócio em Caçapava sempre foi muito representativo na cidade e a gente está apostando muito nisso. Tanto é que agora no começo de junho, exatamente dia 8 e dia 9, eu vou estar em Brasília, justamente tratando sobre o assunto agronegócio lá com a ministra da Agricultura, né? E na parte, sim, foi falado também de indústrias, não é em função da pandemia, como disse a Lúcia. Eu acho que isso é uma certa tendência natural. Eu trabalhei 35 anos dentro da General Motors. Eu entendo que as indústrias, a cada ano que passa, ela passa a ter mais automação, melhorias de processo e tudo mais. Isso aí é uma tendência natural, ela reduzir pessoas, porque a concorrência é brava, entendeu? Então, eles têm que realmente fazer as reduções, o ajuste, porque senão perde a competição. Foi o que aconteceu com a Ford e com a LG e outras empresas que eu acredito que vai acontecer com o mesmo caminho, tá? Foi comentado sobre turismo. Turismo, acho que também é uma grande oportunidade nesse momento, mas em função da pandemia, a gente tem que só estar preparando tudo, que assim que melhorar um pouco mais a pandemia, a gente possa estar investindo mais em divulgação de turismo. E em Caçapava a gente conseguiu aprovar já aqui também o plano diretor, que vai ser feito por uma empresa para nós aqui, vai ter uma atualização do nosso plano diretor, né? O que Caçapava está fazendo para atrair empresas? De janeiro, fevereiro e março, Caçapava conseguiu gerar mais emprego, novos pós-trabalho, principalmente voltado à construção civil, onde hoje eu tenho por volta de 25 condomínios residenciais em Caçapava, e esses condomínios residenciais estão admitindo bastante pessoas nessa área de construção civil, e o que está dando realmente uma tranquilidade em termos de emprego na cidade. Caçapava, a gente, desde o começo do ano, a gente está fazendo um trabalho muito forte para atrair empresas. O que a gente fez? A gente revisou toda a nossa lei de incentivo fiscal. Nós estamos hoje com a lei já está pronta para mandar para a Câmara para ser aprovada. E essa lei a gente está dando uma condição bem melhor para o empresário vir para Caçapava. Caçapava, eu acho que muitos aí, talvez um ou outro, lembro dos anos 70, Caçapava é a terceira cidade do Vale. Tinha São José dos Campos, Taubaté e depois de Caçapava. A gente tinha a chegada da Nestlé naquela época, a Colgate, a JST e outras empresas chegando em Caçapava, via Pol, tudo mais. Só que nós, em Caçapava, entrou 3 empresas, 3 condições, que era a FAE, a Tonoli e a Reprocesso. E isso aí aconteceu. A gente, devido a alto índice de poluição, pessoas morrendo, contaminadas e tudo mais, foi fechado tudo para a cidade. Nada podia ser instalado em Caçapava. Em Caçapava foi perdendo todos esses empregos aí, virou uma cidade dormitória. O que a gente fez? A gente agora, nós estamos com uma Câmara 100% renovada, nós estamos refazendo todo o trabalho da lei de zoneamento,
E isso aí, junto com um trabalho a 4 mãos, junto com a CETESB, e a gente está quase finalizando esse trabalho também para encaminhar para a Câmara, entendeu? Então, eu vou ter condições de estar atendendo a solicitação de muitas empresas que estão nos procurando. A gente colocou um link. Ou seja, a saída é tentar gerar um ambiente que possa atrair novos investimentos para a região. A gente vai voltar nisso, Watanabe, mas eu quero passar agora a palavra para o Mano, o Alberto Marques Filho, secretário de Desenvolvimento de São José dos Campos. Mano, a gente tem aí um protagonismo de São José dos Campos, que é natural, pelo porte da cidade e pelo histórico que a cidade tem. Certamente, acaba que muitas vezes sobra para você, no bom sentido, liderar essas discussões. A gente está vendo, então, um processo de industrialização que não é de agora, ele já vem ao longo das últimas décadas. A gente tem uma desindustrialização, principalmente por perda de competitividade, e a gente sabe da importância da indústria para o Vale do Paraíba. Poucas regiões do Brasil têm uma variedade de empresas que geram tanto valor agregado nos seus produtos. Estamos falando do setor automotivo, do setor aeronáutico, do setor farmacêutico e da indústria eletrônica. Quer dizer, não é brincadeira o quanto isso gera de riqueza. E esses setores são extremamente competitivos globalmente. Portanto, se o país não oferece condições, a gente vai ver, na escala do município, essas empresas ou fechando, ou reduzindo a sua produção, e tendo todo o impacto aí, porque a conta sempre vai sobrar para os municípios. Mano, como é que dá para a gente organizar essa situação de modo a proteger isso? E eu quero te dar um exemplo, que é o cluster aeronáutico. O cluster aeronáutico, ele tem mais de 100 empresas hoje. Quando ele foi criado há mais ou menos 15 anos, ele tinha não mais do que meia dúzia, não chegava a 10 empresas nesse cluster. É um arranjo que preserva a competitividade, mantém as empresas com acesso à tecnologia, com acesso a treinamento, com acesso à inovação. Dá para levar a formação de clusters, né, de arranjos produtivos locais para outros segmentos aqui da região? Pergunta complicada para você, hein, Manu? Seu microfone está fechado, por favor. Perdão, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Ô, Rui, você fez aqui no meu Scout 7 perguntas, então eu vou pedir um tempinho adicional, porque eu vou tentar responder a todas elas. Mas primeiro, um bom dia aos meus colegas. Parabéns à SECRE aí pela iniciativa. Um abraço aí para o pessoal da rádio, Ferreira, todo mundo. Vamos lá, eu queria aqui, né, nós não estamos aqui numa discussão, na verdade nós estamos aqui num brainstorming, né, e está todo mundo muito alinhado, mas eu gostaria de ressaltar, assim, que eu concordo bastante com o que o Amagai falou, e a nossa situação aqui é mais ou menos como a de Jacareí, né. Eu vou deixar a questão aeronáutica para o segundo momento, porque de fato aí, Rui, aconteceu uma trombada muito grande, né. A pandemia, ela acertou na face do mercado aeronáutico, tanto que caiu a 7% mundial o movimento de pessoas nos voos comerciais, nos voos regulares. Então, assim, houve um impacto muito diferente de qualquer outro setor, né, no industrial, no caso do aeroespacial, do aeronáutico. Então, toda a cadeia produtiva em volta da Embraer e a própria Embraer tomaram uma pancada que é um capítulo à parte. Então, é natural, né, que poucas empresas, e até onde eu sei, aqui no cluster, que tem centenas de empresas, eu acho que era uma ou duas que tinham fechado as portas, e eu peço depois ao Enio e ao piloto para me socorrerem se tem mais alguma notícia. As pessoas estão resilientes. Trata-se, sim, de um momento muito difícil, talvez o mais difícil, ou um dos mais difíceis da história desse cluster, mas as empresas estão se virando, se racionalizando, se flexibilizando, fazendo outros produtos aqui ou acolá para tentar passar esse momento mais agudo, e eu tenho a sensação muito firme que a grande maioria, imensa maioria do cluster vai ser preservado, com muita dificuldade, mas vai ser preservado.
E por que eu digo isso? Conversando com a Embraer, eu converso bastante com o pessoal da Embraer. Ontem eu tive 3 reuniões, né, em 3 momentos diferentes com o pessoal da Embraer, uma coincidência, assuntos variados, mas acabei discutindo um pouquinho com o vice-presidente que é institucional, e falou, olha, a gente observa aí algumas coisas importantes desse setor, né? Por exemplo, as ações já aumentaram 100%. As ações da Embraer subiram 100% no mês passado. Então, o mercado está vendo que, assim, de repente, parece que a empresa fez a lição de casa. A empresa se enxugou, a empresa desmontou toda a sua infraestrutura de São Paulo, a empresa, né, não tem mais aqueles custos enormes com o headquarter lá, o headquarter está aqui de volta. Infelizmente, houve a trombada com a Boeing naquele negócio que abriria provavelmente as portas do mundo para ambientes em que a Embraer não frequentava, mas, por outro lado, talvez tenha sido, né, uma boa notícia em função do mau momento da Boeing. Então, você fazer uma parceria com a Boeing normalmente é uma glória, você vai ser parceiro do gigante mundial, mas se o gigante mundial estiver no inferno astral, que é o caso da Boeing, aí talvez não seja tão bom. Então, assim, a Embraer, aparentemente, ela encontrou o seu caminho. Esse novo presidente é um cara espetacular, né? Ele encaixou como uma luva, eles já fizeram os grandes arranjos e agora eles partem para os pequenos ajustes. As minhas conversas ontem foram de 2 pequenos ajustes com relação a eles. Então, assim, aparentemente, a Embraer vai retomando um caminho que aponta para tempos melhores. Por exemplo, ela já fez um anúncio oficial, agora tem 15 dias, no máximo 20 dias, de 30 encomendas firmes. Gente, o ano passado a empresa entregou 43 aviões. Ela anunciou uma encomenda de 30 aviões firme, é sensacional, fora o que ela já tem no backlog de produção. Então nós teremos, sem dúvida, um ano de 2021 melhor que o de 2020, né? E talvez próximo de 2019. Então, toda essa conversa do cluster aeroespacial, ele depende muito da saúde da Embraer, óbvio, tô chovendo no molhado aqui. Então, eu acho que as notícias começam a dar sinais de melhoria e melhorias importantes. Ninguém tem bola de cristal, vamos ver, eu imagino que o fluxo de caixa da empresa deva estar complicado, mas vamos indo. Fecha o capítulo do aeroespacial, mas só dizendo para vocês também que o estado de São Paulo tem 60 arranjos produtivos locais. Foi feito um trabalho maravilhoso pela secretária Patrícia Heller de maturidade de todos os clusters do nosso estado. Eles foram divididos em 5 níveis de maturidade e dos 60 clusters, dos 60 APLs oficiais do estado de São Paulo, apenas 3 tiveram maturidade máxima. E, para orgulho nosso aqui da região, 2 são os nossos. O APL Aero e o APL TIC, de Tecnologia de Informação e Comunicação. O outro é de Marília, TIC também. Não tem nenhum APL de alta qualidade em Campinas, em Ribeirão Preto, em Sorocaba, em Guarulhos, nenhum, nem em São Paulo, nenhum. Então, veja, a sua pergunta ela é muito importante, Rui. Se a gente souber estruturar mais 1 ou mais 2 APLs, desde que eles sejam APLs de qualidade elevada, eu acho que a gente marca mais um gol de placa. Como são gol de placa, os APLs Aero e TIC, que moram lá no Parque Tecnológico, mas que envolvem toda a região. Eles estão lá, são gerenciados a partir do parque, mas eles mobilizam empresas de toda a região. Isso é muito importante. Mas, retomando a fala do Amagai, acho que a gente não pode jogar na conta da pandemia a questão da indústria. Não é o caso, até porque a indústria não teve restrições diretas pelo Plano São Paulo, pelo regulamento da pandemia. Os protocolos, todo mundo opera, mas restrições de fechamento, esse tipo de coisa, para a indústria não aconteceu. E a indústria, também em São José, deu sinais muito positivos aí ao longo da pandemia. Nós tivemos aí a geração positiva de quase 400 empregos na indústria. Faz muito tempo que isso não acontecia. O nosso CAGED do mês passado, se não me engano, deu 250 vagas positivas na indústria, passado ou retrasado. Somando no acumulado do ano, acho que chega perto de 400, eu não tenho o número na mão aqui. Mas é importante o crescimento industrial. E a gente vê aí todos os grandes players avançando, né? No setor de alumínio, a Prolinde construiu uma fábrica inteira nova, com mais de 200 e tantos postos. Sensacional o que a Prolinde fez, né? A Bayer está com projetos de expansão importantes, já fez alguma coisa. A Johnson já expandiu, né? A GM já começou os investimentos que ela anunciou. A gente espera realmente que todos os 6 bilhões sejam investidos na fábrica da GM. Alguns investimentos já começaram. Nós fizemos uma visita pessoalmente na GM
há poucos dias, o piloto estava junto, né, o Enio estava conosco lá, e a gente já viu algumas coisas que já foram feitas, eles vão agora avançar para a cabine de pintura nova, e eu espero que, na sequência, né, eles já anunciaram o carro novo de São Caetano, e conforme estava previsto, né, 2021, 2022 seria o anúncio de São Caetano, e 2023 o novo carro em São José. Aparentemente, isso tudo está preservado. Então, o automotivo deve, até segundo a informação, manter um ritmo interessante. A construção civil, como foi falado aí pelo colega de Caçapava, a gente sempre teve em São José de 15 a 17 projetos em análise e aprovação na Secretaria de Planejamento, que hoje se chama CEURBS. Nós estamos com 58. Então, olha o tamanho, né, desse efeito pandemia, que o êxodo das pessoas da capital procurando cidades com melhor qualidade de vida para viver como as nossas, já operou. De 15 a 17, nós estamos com 58 empreendimentos em aprovação. É um mundo de gente contratada trabalhando, né? O estoque de apartamentos em São José, o Amagai, que é craque disso, né? Ele sempre foi entre 4.000 e 4.500 apartamentos disponíveis para venda no mercado. Hoje nós estamos com 1.200. E como não vai dar tempo de entregar e com velocidade de venda alta, né, vai haver desabastecimento de novos apartamentos e os preços já estão subindo. A média do metro quadrado em São José, que girava em torno de 5.600 até 6.000 reais, já tem negócio na casa de 8.000 reais. Né? Então, o mercado já está vendo, né, esse boom da construção civil. No caso da indústria também, que é o foco do nosso papo aqui, eu queria chamar a atenção para vocês, o que está acontecendo com São José também está acontecendo em maior ou menor grau com as cidades do entorno. Eu tenho a impressão que Jacareí tem feito também esse tipo de trajetória. A gente acabou de subir para o 4º lugar do estado de São Paulo na arrecadação do valor agregado de ICMS, gente. Na nossa frente, São Paulo, capital, com 193 bilhões de ICMS agregado, Guarulhos, com 43 milhões, Paulínia com 38, São José com 37. E Paulínia é por causa da refinaria. Então, assim, já que nós vamos pegar o 3º lugar, e já que nós vamos para cima de Guarulhos para buscar o 2º lugar, e como tudo é interligado, Rui, tudo é interligado, as cadeias de Jacareí, Taubaté e Caçapava, nós estamos juntos. O dia que fechou a LG lá em Taubaté, que todo mundo lamentou, também destruiu uma empresa nossa com 250 funcionários aqui, que trabalhava 100% para a LG. Então, assim, a gente manter a atratividade alta é importante para atrair novos negócios no setor de biotecnologia, no setor de agrotecnologia, data centers, logística e também nos serviços, novas operações como shopping centers e atacadões. Eu não sei se eu tenho tempo, mas eu queria dizer que nós estamos enxergando também o turismo como um vetor importantíssimo. Se vocês acompanharam, já foi dado publicidade, então eu vou falar. Eu não ia falar porque era uma coisa que eu entendi que ainda estava muito incipiente e verdinha, mas dá uma olhada nos tweets da primeira-dama, Bia Dória, que esteve aqui com a gente anteontem. Ela se apaixonou pelo Parque da Cidade, encontrou nisso um potencial turístico, trouxe o secretário de turismo com o secretário das regiões metropolitanas e, aparentemente, vai sair um projeto de um parque importante para todo o Brasil, no Parque da Cidade, com todo um viés artístico, de obras de arte, com a história de Burle Marx, com potencial de atração de gente, muito legal. Né? Então, acho que a gente no turismo vai ter um novo atributo nacional, mais que regional. E também acredito muito na questão rural. A gente tem feito um trabalho aí interessante para bater um papinho com os colegas daqui a pouco sobre o Agropolo do Vale, o ponto rural, com a participação aí do Amagai, mais ativamente, que eu acho que vale a pena a gente conversar. Eu acho que o arranjo produtivo local de agro é um gol de placa. Bom, mano, você deu um termômetro aí da nossa febre. E a boa notícia é que você, pelos números que você tem, a situação não é tão ruim quanto poderia parecer. Logicamente, quando a gente fala da perda da Ford, a gente tem que lembrar que a GM foi no sentido contrário. Né? Quando a Ford tirou o investimento do Brasil, a GM disse que vai investir mais no Brasil. Logicamente que a gente não sabe o quanto vem para a nossa região, mas são decisões mundiais que afetam a nossa região e a gente efetivamente não tem controle sobre isso, né?
Ela pode ser ruim ou ela pode ser boa e a gente não consegue prever. Mas eu acho que o mais importante é a nossa lição de casa, e aí você trouxe a questão bastante interessante, que é expandir os arranjos produtivos locais, porque eles se mostram efetivamente importantes para isso. Certamente o setor automobilístico vai precisar de um arranjo como esse, né? E a gente precisa das novas tecnologias, e eu acho que esse é o ponto que a gente precisa entrar nessa conversa, porque, logicamente, todos os setores são importantes, mas a gente está discutindo um pouquinho do setor industrial. E aí eu penso nas novas tecnologias. O mundo hoje fala de energia limpa, né? Quais são os nossos desafios para a energia limpa? Está no nosso radar, está na nossa pauta. O mundo fala muito do carro elétrico. Como é que as nossas empresas estão preparadas para fornecer insumos para as montadoras num processo de viabilização do carro elétrico? Pode ser mais tarde, não mais cedo, mas esse carro elétrico vai chegar no Brasil também, e daqui a pouco a gente vai ter esse tipo de produto sendo fabricado nas fábricas aqui da região. E aí, como é que a gente faz para garantir que as pequenas e médias empresas estejam preparadas para isso? Eu vou, para fazer o giro da conversa continuar rodando, eu vou pedir para o Enio fazer uma colocação aqui. Enio, como é que você tem visto esse processo? A preparação para uma retomada do setor industrial dentro de novos moldes. Vamos lá, de novo, saindo do impacto de uma guerra, precisamos nos reestruturar. Como faremos o crescimento a partir disso? Não poderemos usar as receitas do passado. Quais são as receitas do futuro? Eu acredito que a gente... Então, ouvindo os 4 secretários falando, a gente vê que o pensamento da nossa região, ele está todos no mesmo caminho. Ou seja, reestruturar São José. Foi bem lembrado por você, Rui, das novas tecnologias vindo. Do que está chegando de novo no mercado para a gente atender a demanda atual e no futuro, o que vai se tornar isso daqui. O Mano fez um overview de tudo que está acontecendo com São José. E é isso que a gente está apostando. Não só em São José, como na região toda, que é de pegar essas empresas âncoras, a gente chama de empresas âncoras, GM, Ball, Bayer, essas empresas, e ver qual é a solicitação que eles têm, qual tipo de demandas que eles necessitam. Deste modo, nós, como fornecedores internos da nossa região, podemos atender ele. O que nós precisamos fazer para atender essa demanda atual dessas empresas e as demandas futuras dessas empresas? Na oportunidade que nós tivemos na GM, a GM já colocou uma data para ela, que é quando ela vai ter a emissão zero carbono, zero tudo, ou seja, vai virar a chave. Se eu não me engano, é 2035. O que nós estamos se preparando para 2035? A gente vê que no polo, todos falaram ali do turismo. Gente, é pegar essa área industrial, o turismo, o agronegócio da região e fazer essa reestruturação de quem está fornecendo, dos fornecedores pequenos, dos médios fornecedores e dos grandes também. A Prolind, ela montou uma fábrica agora com aproximadamente 200 polos de trabalho. Quantos serviços indiretos ela vai gerar na nossa cidade? O que ela precisa para gerar esse serviço aqui interno? A BOL está com um projeto. O que ela precisa? Uma empresa nova farmacêutica está vindo para a cidade. O que ela precisa para atender a demanda? Nós temos aqui pessoas e empresas capacitadas a se adaptar à nova tecnologia na região toda, que pode ser hábito, né? Hábito, não, desculpa. Que pode atender elas. Então, a gente precisa fazer esse reverso, fazer esse reverso. O que a gente pode ter essa demanda? A Jeep aumentou a demanda dela. 61 empresas novas foram criadas em volta da Jeep Betim, em Pernambuco. 61 novas empresas com uma fábrica montando. O que a gente pode agregar mais de valor na nossa cidade, reestruturando essas empresas, em todas as coisas. A indústria ainda é uma das que pagam melhor no nosso setor. O comércio, a média salarial dele é menor, mas se a gente tiver mais indústria na cidade, mais serviços sendo bem pagos, automaticamente o comércio também ele passa a ter uma renda maior, ou seja, cresce o ISS da cidade. Se nós temos uma cidade onde tem mais ISS, mais investimento, com certeza a gente vai conseguir atrair o pessoal para fazer um turismo na nossa região que vai ter mais investimento.
automaticamente vai ter uma valorização na nossa região de imóvel em todos os setores, porque é uma cidade que vai ter uma renda melhor. É isso que a gente tem que buscar fazer, juntar 4 feras que estão aí hoje, que têm a capacidade de mover montanha, eu falo desse jeito, se juntar, mover montanha. Vamos dar uma olhadinha para interno, o que a gente pode fazer e construir junto, para, sim, entender qual é o problema que cada empresa está tendo, para poder, juntos, achar uma solução para a região toda. A gente fica triste quando fecha uma empresa. Semana passada, Mano, só para comentar a pergunta que você fez, 2 grandes do cluster aeronáutico fechou, mas fecharam 9 empresas que também prestavam serviços. É a terceira cadeia, o 2 lá embaixo que está fornecendo. Eles fecharam. Por quê? Não suportaram passar por esse caminho. São empresas com média de 20 a 30 funcionários. Mas se você pensar 9 empresas, a gente está falando praticamente de 200 empregos perdidos. Isso é ruim para a indústria, é ruim. Fica uma imagem ruim. E São José, o que a gente tem percebido, a região nossa aqui, eu acredito, sim, tive a oportunidade de conversar com o Marcos, aumentou o número do CAGED, São José está aumentando o número do CAGED, mas a gente tem que ver também a qualidade desses empregos. Não é somente aumentar o número de pessoas. Qual é a qualidade de empregos? São 52 empreendimentos, são 25 empreendimentos lá. Estão todos realmente certos, cadastrados, registrados, ou seja, trazendo algo de retorno para a cidade? Então, a gente trazer algo que a gente consegue atender, mas também algo que a gente consegue fazer com qualidade para a nossa região. Acho que é uma linha muito tênue, Nós somos uma oportunidade gigantesca, é um gol de placa, como fala quem vai investir nisso. Isso é o que está se tornando no nosso país. Mas também a gente tem que querer agregar maior valor na qualidade de serviço das pessoas. Ou seja, se uma cidade ela começa a ter tudo isso, o custo dela também começa a ficar mais caro. Então, a gente tem que colocar, sim, um trabalho que equalize, que seja equalizado todos esses valores. Bom, eu acho que a gente tem que pensar como grupo, como conjunto, né? E esse conjunto de municípios, eles já são representados pela região metropolitana do Vale do Paraíba, ou seja, isso formalmente já existe. Mas no foco do investimento no setor industrial, a gente pode, acho que até avançar mais. A Lúcia, quando falou sobre a decisão da LG de levar a sua fábrica de monitores para Manaus, ela falou sobre, no fundo, uma competitividade baseada numa menor tributação. Ou seja, a Zona Franca de Manaus, ela é uma zona economicamente especial, né? Ela tem uma redução da carga tributária, por isso que você levou muitas indústrias para o Parque Industrial de Manaus. Eu queria saber de vocês, está no radar criar uma zona especial, uma zona econômica especial, para permitir que a produção local tenha incentivos para manter e desenvolver esses empregos? E eu quero começar pela Lúcia, que puxou essa conversa ali. Então, só para eu contextualizar aqui, né? Eu acho que a mudança de matriz, ela já aconteceu. Então, a gente aqui, sair do automobilístico, do jeito que a gente conhece, de repente ir para o automobilístico aí, no elétrico, a gente precisa se preocupar também com a geração de energia, com a infraestrutura, né? Então, a gente, sim, ir atrás aí de termoelétricas, de fotovoltaica, de estruturar a cidade, isso é uma realidade, né? Para que depois a gente possa consumir o carro elétrico. A questão da Zona Franca é uma questão que eu acho que a gente tem que correr para fazer. A China, se eu não me engano, tem 6 Zona Franca. Então, a competitividade é enorme, né? Eu tive em reunião aqui com a galera da Volks e a diferença de impostos que eles pagam aqui na nossa região e lá em Curitiba, onde ele tem uma fábrica, é enorme, né? A gente tem aí uma Peugeot Citroën que foi para o Rio de Janeiro e está levando funcionário nosso da Ford para lá por conta de competitividade, de imposto, né? A LG, eu tive uma reunião com a LG e eles disseram que é mais barato você importar máquina de lavar e geladeira da China do que produzir aqui no Brasil. A única produção interessante seria lá na Zona Franca. Enfim,
Eu acho que está na hora, sim, da RM Vale sentar e conversar uma possibilidade dessas, né? É isso. Ou seja, a gente precisa criar condições aí do nosso produto ter preço para competir internacionalmente. E aí eu vou fazer uma referência ao nosso primeiro programa, quando eu pedi para o Eduardo Piloto, também conselheiro da SECRE, para falar justamente sobre essa competição com a China. E a China tem ganhos de escala e ganhos de eficiência muito grandes e muito rápidos. E aqui a gente fica patinando, né? Uma decisão demora muito tempo para ser tomada, né? Vou puxar o Mano de novo para essa conversa. Mano, como é que a gente consegue agilizar isso? Você falou das nossas 60 áreas vocacionadas no estado de São Paulo para a produção de diferentes setores. Como é que a gente consegue, então, já que a gente tem essas áreas vocacionadas, e aqui a gente tem duas de excelência, o aeronáutico e o de tecnologia da informação e comunicação, como é que a gente torna esse pessoal mais produtivo, mais competitivo? Porque o mundo está se tocando, percebeu que ter levado toda a produção para a China não foi uma boa ideia, apesar de ter sido muito bom para quem tomou a decisão de botar uma planta industrial lá. Para os países, agora eles começaram a perceber. Será que não é a hora da gente chegar e falar assim, vamos discutir isso, vamos trazer para cá e vamos puxar de volta aqui a nossa capacidade produtiva e vamos pensar com cabeça de um país exportador também? O seu microfone está desligado. Vamos lá. Obrigado. Você abriu para mim, né? Eu acho que, de fato, né, essa história de organizar um setor a partir de arranjos produtivos locais é uma coisa importante, faz diferença, mas isso está longe de ser o centro da questão, né? Um setor organizado, competitivo, profissional, depende basicamente dessas empresas, desses empresários visionários, criativos, de funding adequado, de um espírito de correr o risco e de buscar novos negócios. E mesmo tendo algumas empresas fechando, a gente tem muitas empresas abrindo, né? Mesmo no setor, né? A gente tem recebido, graças a Deus, para toda a nossa região, e não é diferente aqui em São José, bastante empresa interessante vindo para cá, né? Eu vou citar uma ou duas, en passant, como a NES, Health, né? O próprio pessoal da BOL, que veio recentemente do Rio de Janeiro se instalar aqui na cidade. Mas eu acho que, por exemplo, Jacareí puxou um assunto muito importante através do colega do Amagai, nosso amigo Luiz Massari. O Massari, antes de virar secretário, puxou um assunto de montar um arranjo produtivo, né, local de agronegócio, que ele batizou, nós batizamos em conjunto, de Agropolo do Vale. Foi atraído um craque, que é um cara que é diretor da Embrapa, talvez seja a cabeça mais científica de toda a Embrapa, ele dirige lá o núcleo de São Carlos, que é o núcleo de instrumentação da Embrapa, acrescentou o Wagner, que é um cara craque, aguerrido aí no setor, envolveu a turma lá do Parktec, a Jane e tal. Então, assim, já existe uma coisa bastante bem conversada para se montar um agropolo do Vale, já tem contato e reuniões com o governo do Estado, já teve reunião, né, com o secretário de Agricultura do Estado, Eduardo Cury está próximo disso, está todo mundo se preparando, isso está bem trabalhado assim na estrutura básica, para daqui a pouquinho desembocar num APL de agro, que eu acho que vai ser muito importante para toda a região. Isso foi liderado pelo Luiz Massari, coincidentemente ele virou secretário da Prefeitura de Jacareí na sequência, está com menos tempo para cuidar disso, mas ainda continua olhando. Eu acho que é um bom caminho. Eu acho que a questão do turismo, diferentemente, não faz sentido nos organizarmos num APL de turismo. Já existem estruturas que funcionam direitinho, né? Tipo os Convention Bureau, Destination Bureau, as nossas próprias secretarias. Eu acho que é uma questão da gente, talvez, fazer um evento integrado, respondendo a sua pergunta de maneira mais pragmática, talvez a gente devesse fazer um evento integrado aí das 4 cidades, convidando um conjunto de operadoras de turismo e agentes de viagem, quando a gente puder fazer um evento presencial grande, né, convidar 500, 600 agências, sei lá, enfia lá no auditório grande, pode ser no Educa Mais em Jacareí, ou pode ser no Parque Tecnológico, que tem estruturas grandes,
de auditório para a gente fazer alguma coisa mais coordenada sobre o destino Mantiqueira. O Estado de São Paulo fez um bom trabalho com o destino Mantiqueira. A rota Mantiqueira, né, está muito valorizada no Estado, muito. Tem vários projetos, tem verba investida, todo esse movimento de plantação de uva, de castanhas, de oliva, né, na Mantiqueira, isso é forte. São Francisco Xavier, tá impressionante o movimento turístico em São Francisco Xavier. Então, eu acho que a gente tem oportunidades aí diferentes. No turismo, eu acho que a gente precisa... São José, por exemplo, ainda não é MIT, Rui. Nós não somos ainda um município de interesse turístico, mesmo ouvindo do Estado, muitas vezes, vocês são fortíssimos no turismo, porque São José acaba tendo um vetor de turismo corporativo enorme. Agora, menos com a pandemia, mas já volta. Turismo de convenções enorme, esportivo a gente faz muita coisa. E de saúde, que eu não sabia. O turismo de saúde em São José é enorme. Até feio falar isso, né? Mas não é. Na verdade, movimenta muito a rede hoteleira e bares e restaurantes de pessoas que vêm para cá trazendo seus familiares para se tratar num hospital de bom nível, gente de cidades menores, de toda a região. Então, tudo isso precisa ser mais bem trabalhado e está sendo, né? Nós estamos já revisando, já está com 2 anos o nosso inventário turístico, e na sequência a gente vai para o MIT. Mas eu acho que o grande projeto que talvez vá trazer uma dinâmica diferente, chacoalhar aí a região, vai ser esse parque que tem esse viés Burle Marx no Parque da Cidade, viu? Mas, mano, eu só ia complementar dizendo o seguinte, eu acho que a gente tem... A sua fala deixa muito claro a necessidade da integração e do quanto é importante que um setor estimule o outro. Ou seja, se eu tenho empresas multinacionais aqui, eu tenho efetivamente a vinda de gente de fora para cá. Se eu tenho bases no turismo, eu tenho uma capacidade de ocupar os meus hotéis no fim de semana, quando durante a semana ele foi ocupado pelas pessoas que estão a trabalho aqui. Então, eu acho que fica muito claro que os setores estão ligados e o nosso viés principal é a grande dificuldade da indústria. Mas eu acho que a gente precisa sair daqui desse papo, e aí, não só você, mas eu acho que todos precisariam tentar a gente chegar nesse ponto, como a gente consegue fazer essa integração? Como é que a gente consegue um movimento mais forte, unidos, para efetivamente olhar para esse setor industrial, que é uma cadeia muito importante e que a gente vem perdendo competitividade ao longo dos anos, e eu vou falar aí que pelo menos aí nos últimos 20 anos, fortemente, né, a gente vem perdendo esse protagonismo. Então, vou tirar um pouquinho a palavra de você, mano, só para conseguir continuar girando essa roda aqui, e quero jogar para o Amagai. Amagai, como é que a gente consegue, então, integrar para defender o setor industrial? Como é que a gente consegue fazer esse movimento? Já é possível ter um desenho? Na minha opinião, Rui, eu acho que, eu volto a dizer, eu acho que até pela iniciativa, né, a gente conversar isso regionalmente, mas um dos pontos principais aqui, principalmente no tocante às indústrias, eu vejo que nós perdemos muita competitividade, né? A Lúcia colocou bem isso aí, mas em função do arcabouço nosso, né? Precisamos de uma reforma tributária, eu acho que administrativa também, para diminuir as despesas do Estado, enfim, passa por isso, na minha opinião, né? E, evidentemente, nós, cobrar no Congresso essas atitudes. E a outra, a gente conversar aqui regionalmente, né? Eu acho que o Mano tocou bem nesse assunto aí também. E outra, não só indústrias, o agropolo é uma ideia fenomenal. O turismo já tem algum movimento, eu acho que o Rios do Vale já discute alguma coisa regional, né? Enfim, eu acho que é isso que nós temos que estimular. E através dessa primeira conversa nossa aqui, eu ia continuar conversando em grupo aqui, pegar todas as cidades aqui da região metropolitana do Vale, né, e discutir esse assunto. Essa eu acho que é a solução. Watanabe, você tem a mesma visão sobre isso? Dá para seguir nesse caminho? Exatamente. Acho que essa linha que o Amagai e o
o Mano apresentou, é o que nós estamos também já nos preparando para isso. A parte do turismo, do agronegócio também, que pode dar uma sustentabilidade melhor para a cidade. Embora a parte de indústria, nós estamos capacitando mais a nossa mão de obra, tentar ajudar. E o que o Enio e o Bruno me passou, eu acho muito interessante essa parceria com a SEC, é justamente a gente conseguir, não só na parte tributária, que temos que fazer um ajuste, mas na parte de outros custos, que tem, por exemplo, plano de saúde, transporte, alimentação, esses custos, se a gente conseguir melhorar para as indústrias locais do Vale, eu acho que isso aí já é uma grande ajuda, tá? Também, para melhorar a competitividade de todo mundo, tá? Legal. Bom, gente, o nosso programa tem 1 hora, a gente está quase completando, e eu queria oferecer para vocês um giro para a gente encerrar com uma avaliação final de vocês. Vou pedir para vocês serem bastante breves, né, no máximo 1 minuto para cada um, para a gente poder completar esses 5 minutos aí que estão faltando para a gente chegar ao final do nosso programa. E quero, mais uma vez, começar pela Lúcia. Lúcia, suas palavras finais, suas considerações finais sobre como desenvolver a atividade industrial e fazer ela voltar a crescer na região. Lúcia, seu microfone está fechado, por favor. Velho, já ativei aqui. Eu acho que a gente... todos nós estamos no caminho, de uma maneira ou de outra, né? Mexer na infraestrutura das cidades, acordar para novos modais, né? Encarar a realidade que realmente a automobilística ela modificou, e a gente tem que ir atrás aí de farmacêuticas, né? E agir em conjunto, trazendo... Se a economia não parar, se a gente conseguir reativar de alguma maneira, pelo turismo, pelo agro, no curto prazo, no médio prazo, a gente consegue reativar a parte da indústria também. Eu acredito que é um trabalho conjunto, né? Não pode olhar para um lado e não olhar para o outro. Obrigado, Lúcia. Amagai, suas considerações finais, por favor. Bem, mais agradecer aí o convite, parabenizar vocês da SECRE, né, o Enio, você também intermediando toda essa discussão. Eu acho que aproveitar isso aqui, aos colegas secretários, chamar outros colegas também de outras cidades do município e continuar essa conversa regional aqui. Eu acho que isso é válido e, mais uma vez, parabenizando vocês todos aí. Obrigado, Amagai. Watanabe, por favor, a palavra é sua. Seu microfone. Aí, pronto. Oi? Seu microfone estava cortado, mas a gente já abriu para você, por favor. Ok. Também agradeço o convite de estar participando desse grupo junto com os outros secretários e todo o Vale aqui. Eu acho muito importante essa iniciativa da SEC. Tem todo o nosso apoio, já comentei isso com o prefeito, o vice-prefeito, também está apoiando toda essa ideia, tá? A cidade está aberta aí para poder fazer outras rodadas de negócios, de troca de ideias, e estamos à disposição, tá? Muito obrigado. Obrigado, Watanabe. Mano, sua vez, como é que a gente pode aí reestruturar todo o nosso setor? Reestruturar não, repensar e fazer com que a gente saia desse momento com mais força, com mais inovação, com mais criatividade e de uma forma a continuar crescendo. Rui, eu acho que nós temos que entregar, mais do que repensar, nós temos que entregar para os nossos munícipes, nas nossas cidades, uma gestão que seja honrada, que seja moderna. A gente precisa caminhar cada vez mais para ser cidades inteligentes. Nós temos que conseguir segurança pública de nível internacional. A gente precisa tomar todos os cuidados e investir pesado em formação de capital humano. Nós não podemos perder de vista essa política ESG, Environment, Social and Governance, ou seja, sustentabilidade ambiental, social moderna, senão a gente não vai ter investimento de dinheiro novo, europeu e asiático moderno. Nós não podemos aceitar de maneira nenhuma essa fala da desindustrialização. Ela não acontece, pelo menos não está acontecendo, pelo que eu entendi aqui, Jacareí e São José, isso está muito firme. Se Deus quiser, Taubaté também tirando esse episódio, Caçapava se preparando para receber. Nós temos que buscar, estamos buscando e crescendo os números. Está aí o ICMS e os empregos para comprovar. Nós vamos crescer. Acho que nós não podemos perder o olhar em telecom,
A própria Ericsson já anunciou um investimento de mais de 1 bilhão na sua fábrica e vai fornecer 5G para o Brasil e América Latina a partir do Vale. Biotecnologia, gente, com essa nova dinâmica, nós temos que crescer o nosso cluster de biotecnologia. A parte química vai indo bem com a Bayer e é inegável que a questão de TI domina a vida do mundo inteiro. Então, as nossas startups, o nosso esforço em TI, né, está indo bem, empresas se desenvolvendo, a gente precisa cada vez mais valorizar esses esforços de TI. Nós temos que ser esse tipo de região. Com tudo isso acontecendo, ninguém bate na gente. Eu vejo assim. Alberto Marques Filho, Mano, obrigado pela sua participação. Enio, suas considerações finais. As 4 secretarias, não é fácil juntar uma equipe boa dessa daí. Mano, concordo 100% com você. Nós, da SECRE, estamos à disposição de todo o Vale, volto a falar, para junto a gente achar uma solução. Nós vamos participar de uma feira, até por isso que a gente está gravando esses programas, né? A gente vai participar de uma feira no dia 27 de julho. A gente está, sim, procurando empresas, que a gente chama de empresas âncoras, para mostrar a demanda que elas precisam, da necessidade delas. E a gente pegar todas as empresas da nossa região e participar de uma rodada de negócio. É muito importante, mano, o que você falou aí, é da gente não perder mais capital humano. A Lúcia falou isso, o Marcos falou o treinamento em capital humano. Então, eu acho que isso também é uma maneira da gente conseguir manter o capital humano de qualidade aqui na nossa região. Então, a gente já fala em próxima reunião com vocês, para a gente achar uma solução, para junto achar essas empresas âncoras, para vir mostrar a demanda delas para nós conseguimos pegar todas as nossas empresas da nossa região, treinar elas para participar de uma rodada de negócio com essas empresas, para não só vender para nossa região, mas sim para vender para fora da região, que eu acho que é muito importante. A integração do Vale, gente, eu acho que é a parte mais importante de tudo. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Legal. Obrigado, Enio, diretor da SECRE, obrigado aos secretários municipais de São José dos Campos, Jacareí, de Caçapava e de Taubaté pela participação aqui. Obrigado por, mais uma vez, estar dispostos a conversar e discutir aí o desenvolvimento da região e com foco no setor industrial, que é o motivo que nos une aqui. Eu quero agradecer também a todos vocês que acompanharam mais essa edição do Mais Vale. A gente volta na próxima semana discutindo mais um dos tópicos do desenvolvimento para o Vale do Paraíba e principalmente para a atividade industrial na nossa região. Muito obrigado e até a próxima.